Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 4, que tem como tema, Cidadania e Movimentos Sociais. O conteúdo vocês podem encontrar na página 9 da apostila de vocês. Então, vamos nessa. Deixa eu diminuir aqui. Vamos passar. Gente, como, vocês já sabem, desde o capítulo 3, nós estamos falando de direitos para todos. Nós fizemos toda uma retomada, do desenvolvimento, da conquista dos direitos para todos, da ideia de cidadania. E a aula de hoje tem um tema muito importante, certo? Nós vamos falar sobre direitos civis, políticos e sociais, certo? É fundamental, galera, que vocês entendam o que cada direito abarca, o que cada direito ele engloba, certo? O primeiro deles, que a gente vai ver na aula de hoje, são os direitos civis, certo? Eles começaram a aparecer ali nos séculos 17, 18, certo? Através deles, dos direitos civis, procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual e, principalmente, a de escolher o trabalho e, finalmente, a justiça, que deveria salvaguardar todos os direitos anteriores. Ou seja, a justiça deveria garantir que todos esses direitos iriam ser o quê? Feitos, postos em prática, certo? E a gente coloca como uma observação, uma definição, que o direito civil é um ramo do direito, os advogados eles podem, se dedicar ao direito civil, que vai tratar do conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações de ordem privada concernente às pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens e às suas relações, enquanto membros da sociedade. Então, galera, direitos civis, eles são fundamentais para uma sociedade, certo? Tanto que tem um ramo do direito que trata e que garante que tudo isso seja posto em prática, tá? Quando a gente fala dos direitos políticos, eles vão estar relacionados, diretamente com a formação do Estado democrático, aquele Estado com Ezinho maiúsculo, que nós já vimos em outros momentos aqui, dos nossos estudos, e envolvem os direitos eleitorais. Tanto que eu coloquei, a nossa famosa urna eletrônica para poder ilustrar esse nosso slide, certo? Esses direitos eleitorais, galera, eles vão garantir a possibilidade de qualquer cidadão eleger seus representantes e também de ser eleito para cargos públicos, mas também o direito de participar de associações políticas, certo? Que vão desde os partidos, quando a gente fala de associação política, de coisa assim, a primeira ideia que vem na nossa cabeça são dos partidos políticos, mas também como, por exemplo, de sindicatos, e também o direito político é o direito de protestar, certo? Os direitos políticos, eles são encarados, são tidos como desdobramentos dos direitos civis, e eles começam a ser reivindicados ali por movimentos populares, por volta do século XVIII. Mas, na maioria dos países, eles só vão ser efetivados, postos em práticas, realizados no século XX, quando o voto foi estendido às mulheres, ou seja, antes do século XX, gente, as mulheres ainda não tinham essa garantia, esse direito ao voto. Percebam que é algo muito recente, certo? Infelizmente. E quando vou ter aí essa observação, que é para a gente meio que sintetizar essas ideias, os direitos políticos eles dizem respeito à atuação do cidadão na vida pública de determinado país. Isso inclui ter direito de votar e também de ser votado, além de poder participar de um governo constituído, certo? Então, isso que tudo engloba os direitos políticos, certo? Já os direitos sociais, eles começaram a aparecer no século XX, também são mais recentes, certo?
Através deles, né, as pessoas passaram a ter direito, a ter garantias, né, à educação básica, assistência à saúde, a programas habitacionais, né, de moradia, transporte coletivo, sistema previdenciário, ou seja, aposentadoria, tá, galera? Quando a gente fala de previdência, a gente está falando de aposentadoria. Os direitos sociais também englobam programas de lazer e acesso ao sistema judiciário, certo? Aí uma observação, para a gente poder sintetizar, né, essa ideia toda: os direitos sociais são aqueles que garantem aos indivíduos o exercício e o usufruto de direitos fundamentais, em condições de igualdade, ou seja, todos têm direitos e garantias de todos esses itens que nós falamos, né, aqui dentro dos direitos dos direitos sociais. Isso, gente, vai garantir que todos os cidadãos eles tenham, né, uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado democrático de direito, certo? No mundo, né, existe uma diversidade muito grande de sociedades e elas vão se estruturar, se constituir de maneiras diferentes, certo? Tanto que valores, costumes, regras vão ser diferentes de países para países, vão ser diferentes, né, de um lugar para o outro, tá? Que a gente consegue perceber também? Que desde o final do século XX, no início do século XXI, nós vamos ter, né, o surgimento de outros direitos relacionados a segmentos sociais bem específicos. A gente vai ter direito do consumidor, direito dos idosos, dos adolescentes, das crianças, das mulheres, dos homossexuais, enfim, até mesmo, né, nós vamos ter direito dos animais e da natureza em geral, certo? E isso mostra, né, o quanto nós já avançamos na nossa Constituição. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 4, questões de 1 a 10, certo? Na página 10 do nosso material didático. E vamos ter a atividade evolutiva número 1. Vocês devem fazer, né, uma breve pesquisa sobre a luta pela conquista de direitos civis. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa pesquisa deve ter uma página, tá bom, gente? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.